Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo devocional da Semana da Páscoa. Hoje, nesse devocional especial de Páscoa, nós vamos refletir sobre uma faceta muitas vezes ignorada do Messias. O fato de que ele veio não apenas para nos salvar, mas antes disso, para nos confrontar. Sua mensagem, a gente vai ver aqui, não era meramente política, mas sim espiritual. E o seu alvo era sim mudar o mundo, mas antes ele faria uma transformação no coração do povo da aliança. E é isso que nós vamos ver, é isso que eu queria ler com você nesse texto do Antigo Testamento. Por isso, abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, tá bom? Malaquias, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, tá bom? Esse é o texto que nós vamos ler nessa manhã. Malaquias, capítulo 3, verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas, tá bom? Esse texto, então, é uma profecia clara a respeito da primeira vinda do Messias, a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se cumpre no ministério de Cristo. O mensageiro que prepara o caminho aqui é João Batista. Ele abre, então, o caminho para o Senhor que vem. Mas a chegada do Messias não é descrita como algo confortável aqui pelo profeta. Na verdade, ela é descrita da seguinte forma: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ele virá como fogo refinador e sabão dos lavandeiros. Aqui são imagens de limpeza, são imagens aqui de uma profunda purificação que queima, que arranca as impurezas. E é isso que a gente precisa entender a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa purificação aqui, ela começa pela casa de Deus, pelos filhos de Levi. Aqui, então, os sacerdotes, os líderes, os que ofereciam o culto. O Messias que Malaquias, então, anuncia, não veio primeiro para consolar. Na verdade, ele veio para confrontar o pecado do seu povo. No tempo de Jesus, o povo esperava um libertador político, tá? Eles queriam ver Roma sendo destruída e o reino de Israel sendo restaurado. Mas o que eles viram? Eles viram um carpinteiro galileu, humilde, que entra no templo não para tomar o poder, mas para expulsar os cambistas. Ele confronta os fariseus, chama eles de hipócritas, de sepulcros caiados, e ele expõe então o pecado do povo. O mesmo povo que dizia Hosana na entrada triunfal, poucos dias depois gritava crucifica-o. E por quê? Porque Cristo não veio atender às expectativas políticas. Ele conseguiu tratar a raiz do problema do coração humano, o pecado. E assim até hoje. Ele vem assim, ele não vem para nos agradar, ele não vem para suprir as nossas expectativas exteriores, mas ele vem para nos confrontar e para nos purificar. Ele não vem para nos fazer somente bem, mas para nos tornar de fato santos. Cristo continua purificando, mas não da forma que a gente naturalmente quer. A maioria de nós gostaria de que o Messias consertasse algumas situações, né? O nosso casamento que não anda bem, as nossas finanças desorganizadas, a saúde, a política, a cultura. Mas o Cristo que veio, o Messias verdadeiro, não começa
de fora para dentro. Ele começa de dentro para fora. Malaquias diz que ele é como o fogo do ourives. O ourives é aquele que aquece a prata até que todas as impurezas subam na superfície. Isso não é um processo rápido, é um processo doloroso, é um processo interno e contínuo. O objetivo de Jesus em nossas vidas não é apenas deixar as pessoas mais comportadas ou com uma aparência religiosa. Ele quer, de fato, limpar o nosso coração. Ele quer transformar as nossas motivações. Ele quer refinar os nossos desejos. É por isso que ele confronta, ele não ignora os nossos pecados, ele não ignora os nossos pensamentos secretos, orgulhosos, a nossa religiosidade vazia. Ele vem, ele entra no templo, no íntimo da nossa alma e começa a revirar as mesas, a expulsar o que não pertence e, de fato, a nos purificar. E essa purificação não é só no momento da conversão, mas ela é uma obra contínua. Cristo não se contenta em nos ver somente salvos, Ele nos quer ver santos. E por isso, às vezes Ele nos coloca em situações que expõem o nosso orgulho, que expõem o nosso medo, a nossa dureza, não para nos punir, mas para nos purificar. E é o amor dele que confronta, é a graça que não deixa a gente permanecer do jeito que nós estamos. E a pergunta que fica é: você deixou Cristo te purificar? Você tem permitido, ainda hoje, que ele refine não só o seu comportamento, mas também os seus pensamentos, os seus desejos? Ou você tem resistido, esperando o Messias que apenas mude o seu exterior, as coisas à sua volta, sem tocar nas suas impurezas? O verdadeiro Messias nos confronta e nos purifica, e só depois ele nos restaura. A Páscoa, então, nos lembra que a cruz só faz sentido para quem aceita ser confrontado. E só experimenta a ressurreição quem primeiro passa pela purificação. Você tem deixado Cristo te purificar? Você tem permitido que Ele refine não só o seu comportamento, mas também seus desejos, seus pensamentos? Ou você tem resistido e esperado um Messias que mude somente o exterior? Que nessa semana de Páscoa a gente possa se lembrar que o verdadeiro Messias, ele vem não somente para nos fazer salvos, mas também nos fazer santos. E isso passa por um processo de confronto e de purificação internos. Que você possa deixar esse ourives, esse purificador, purificar tudo que tem de ruim no seu coração. Que nós possamos fazer isso nessa semana de Páscoa. Esse, com certeza, é o desejo dele para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Tire um tempo agora para orar com base nesse texto e lembre-se, o Messias também confronta. E ele fez isso e continua fazendo esses confrontos constantemente no povo que ele comprou com seu próprio sangue. Que Deus te abençoe.